Estamos recebendo aqui pela primeira vez Wagner César Faccioni, promotor de justiça, responsável pelo Núcleo da Cidadania de Cuiabá, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Satisfação em recebê-lo aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas, né? Porque assunto nesse núcleo eu presumo que não falte, né? Vamos explicar um pouco para o telespectador. Boa noite, primeiramente, doutor, muito bom tê-lo aqui. O que é o núcleo, qual que é a abrangência dele, o papel exatamente, para quem esteja assistindo, que não saiba, que tenha a informação diretamente da fonte. Boa noite. Boa noite, Paulo, apresentador, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa importante que leva a informação com credibilidade para as pessoas. Respondendo à sua pergunta, Paulo, o Núcleo da Cidadania e do Consumidor, ele é uma unidade do Ministério Público que reúne várias promotorias de justiça que atuam na área da cidadania. Então nós temos a promotoria, que é a minha, que eu sou titular, que é a 34ª, que atua na área da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Temos a promotoria, a 8ª promotoria, que é do Dr. Miguel Lessarenko, que cuida da área da educação. Já esteve aqui conosco semana passada. Sim. A promotoria, a 7ª promotoria, que é titular do Dr. Milton Matos, na área da saúde coletiva. Também esteve conosco aqui há uns 30 dias. E na área do consumidor também, a outra promotoria, e a outra promotoria que é de outros assuntos relacionados à cidadania, como a questão racial, a questão do público LGBT e a questão da alimentar e assim. Essa quem é que... É o Dr. Henrique Schneider. Esse não veio ainda. Doutor Henrique. Dr. Henrique Schneider. Estou na sua cola a partir de hoje, então a gente... Ele tem bastante atuação também. Vamos trazer bastante, porque é importante que a gente traga aqui pessoas que estão nesse embate, nesse front, trazendo a cobrança ao cumprimento da lei, não é? Essas pessoas aí, como ele falou, a pessoa idosa, as pessoas com deficiência, eu fico pensando, por exemplo, o desrespeito que é em relação à pessoa com deficiência hoje, aqui na cidade de Cuiabá e no interior, então nem se fala, não é? Para cumprir, para obedecer, estacionamento, acesso. Acessibilidade, então, é uma coisa que evoluiu, na minha opinião, né? Evoluiu bastante, mas ainda não suficiente. Eu acho que ainda, inclusive em instituições públicas, isso não, quando existe o acesso, existe algum tipo de defeito, de irregularidade que acaba inviabilizando o acesso. Como é que está isso hoje e como é que está sendo o trabalho hoje nesse sentido? A lei da acessibilidade, ela é do ano 2000, né? Faz mais de 20 anos que nós temos essa lei e até hoje nós estamos trabalhando ainda para ter acessibilidade em prédios públicos, por exemplo, né? Em locais de acesso obrigatório da população para buscar os seus direitos. Quer dizer, o básico que é você ter uma rampa, ter um elevador, ter algo que permita que a pessoa vá em busca dos seus direitos, que é o mínimo, ainda nós estamos lutando para que isso aconteça. Que é uma fatia da inclusão, nós temos que trabalhar para a inclusão. Imagine outras acessibilidades que ainda precisam, mas nós estamos, evoluiu, não podemos negar que evoluiu bastante, como o senhor disse. A gente trabalha na questão coletiva, temos vários inquéritos civis propostos, com vários termos de ajustamento de conduta, principalmente com relação aos setores públicos, para adequar a estrutura física, proporcionando essa acessibilidade. E estão sendo feitas essa acessibilidade. E na educação também tem, né, na outra promotoria da cidadania, a questão da acessibilidade e a questão da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, né? O Dr. Miguel sempre trabalha muito nessa área, e assim por diante. É um trabalho muito árduo do Ministério Público na tentativa e com êxito, inclusive, de incluir a pessoa com deficiência. Mas há muito que ser feito ainda. Sim, vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, professor Lorenberg. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Promotor, eu tenho aqui uns 3 ou 4 assuntos, eu gostaria muito de ouvi-lo.
E o primeiro deles diz respeito a uma reunião em que o senhor teve com o prefeito da cidade, prefeito da capital, o Emanuel Pinheiro, no dia 23 de fevereiro, agora, deste ano. E naquela oportunidade, o senhor chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, a reunião de hoje discutiu a possibilidade de construir uma instituição de longa permanência para idosos, que é uma instituição de longa permanência para idosos em Cuiabá, e que é um cumprimento de uma sentença, e o município tem essa obrigação. Estamos fazendo uma tratativa com o município para que seja destinada a área e o local adequado, e que os recursos possam advir de terceiros e de outras fontes, para que esse equipamento social importante para a sociedade seja construído e que vai atender aos idosos mais vulneráveis em situação de perigo. Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntas, na verdade muito mais do que duas perguntas, promotor. É um pedido de reflexão sobre isso. A primeira, 4 meses, ou quase 4 meses, se passaram desse encontro, dessa reunião. Em que pé está essa construção de planejamento para colocar em prática a execução desta obra? E a segunda questão é um pedido mesmo, num comentário a respeito da importância, da relevância dessa obra para Mato Grosso, para a capital. Realmente estive presente numa reunião com o prefeito nessa data, mas fazendo uma retrospectiva, professor, isso é fruto de uma ação civil pública que o Ministério Público propôs já em 2014 aproximadamente, diante da necessidade que nós temos de termos mais vagas para acolher as pessoas idosas em situação de perigo e de vulnerabilidade. Para vocês terem uma ideia, nós não temos no estado de Mato Grosso praticamente instituições públicas que acolhem pessoas idosas nessas situações. Se eu falo pessoas idosas, que seria público para essas instituições de acolhimento, aquelas que não têm família, aquelas que estão abandonadas, aquelas que estão assim abaixo do piso mínimo da dignidade. Não são pessoas que têm família, que podem ser acolhidas, que pode ser feito o arranjo familiar para acolher. É esse público que está aumentando cada vez mais. Então nós fizemos um levantamento, isso recente, e eu fiz o levantamento da promotoria. No estado de Mato Grosso, apenas 27% dos municípios têm algum tipo de equipamento que acolhe pessoas idosas, no estado todo. Não chega a 50 instituições, mas dessas, a maioria, mais de 50%, são privadas, visam lucro, né? Então, as pessoas, a família, contratam o serviço. Uma outra parte é filantrópica e uma pequena parte que é público. Casas lares, que acolhe 10, 15 pessoas idosas em alguns municípios. Em Cuiabá, que é a capital, nós não temos uma instituição pública que acolhe pessoas idosas. Nós temos uma filantrópica, que é a conhecida Abrigo do Bom Jesus, que tem 83 anos de existência, é uma fundação, foi fundada pela primeira-dama da época, Maria Arruda Miller, em 1940, né, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, num período muito antigo, é uma mulher visionária, e até hoje prevalece esse abrigo filantrópico que é conveniado com a prefeitura. A prefeitura faz um repasse mensal e encaminha os idosos que são necessários para esta entidade. E diante dessa urgência, nós temos hoje várias pessoas na fila precisando de acolhimento e nós não temos. Na época já existia, a promotora entrou na época com a minha colega que já aposentou, entrou com uma ação civil pública, essa ação foi julgada procedente, transitou em julgado. Então agora nós estamos numa fase de cumprimento de sentença. E como é um cumprimento de sentença, quer dizer, a obrigação do município de construir uma instituição longa permanência para idosos, explicando o que é instituição longa permanência para idosos, o que nós chamamos, é o nome oficial, né? Ela é como se uma casa de repouso, um abrigo para idosos, é o nome correto que se dá a esse tipo de entidade. É uma instituição regulamentada pela Anvisa, o funcionamento dela, é uma residência onde as pessoas com esse perfil iriam residir. Então, como não tem esse equipamento social na capital, e temos agora uma sentença transitada e julgado, nós
no nosso perfil é de fazer o diálogo, né, de tentar resolver da melhor forma. E conversamos com o prefeito para que seja destinado uma área para depois a prefeitura fazer a obra. Está bem adiantado, o senhor perguntou em que pé que está. Está bem adiantado, nós temos uma outra audiência judicial para o dia 27 de julho, na Vara de Ações Populares, também para tratar desse assunto, onde estarão presentes a secretária de Assistência Social, o secretário de Obras e a Procuradora-Geral do município e o Ministério Público, para tratarmos desse assunto, para saber se nós já vamos ter algo de concreto e concretizar essa obra, que é muito importante para a nossa capital. Nós temos muito interesse que isso aconteça, porque é uma carência enorme. Temos muitas pessoas que estão abandonadas e que precisam ter um lar, um abrigo nessa natureza, e elas não têm oportunidade. Inclusive, existem pessoas que estão nos hospitais com alta médica, idosos com alta médica, e a família não vai buscar. E essa pessoa seria um perfil para ir para uma entidade dessa, e não tem. Nós temos várias, uma dezena de pessoas assim, ocupando um leito, né, inclusive. Com família. Com família. E o cara não vai buscar o pai. É que a família, nem sempre a família tem esse acolhimento. Então, hoje em dia, os novos arranjos familiares fazem com que as pessoas idosas sejam colocadas, em alguns casos, né, sejam colocadas de lado, né? E não há uma preocupação em manter esse cuidado. Mesmo porque quando a pessoa desse perfil sai do hospital, né, requer alguns cuidados ainda domiciliar. E muitas vezes os entes familiares não têm condições, alegam não ter condições de manter, porque tem que estar trabalhando durante o dia, tem que ter alguém para cuidar. Então, é uma dificuldade. Pagar um cuidador já não é possível, porque demanda dinheiro, e assim acontece. Então, é necessário ter o Estado, porque o Estado é também corresponsável para assegurar a proteção do idoso. Não é só o Estado, mas é a família, a comunidade e o Estado. Na ausência, na ineficiência da família e da sociedade, o Estado tem que entrar. E é por meio desses equipamentos sociais que estão previstos na Política Nacional da Promoção Social em favor dos idosos. Responde a pergunta? Tem coisa aqui, eu fico pensando, isso me deixa brutueja de indignado, porque o tipo de situação, né? Você que está assistindo ao programa aí, que eventualmente alega falta de condições de ir lá buscar seu pai, sua mãe, lá no hospital, no leito que está ali tentando se convalescer de algum tipo de enfermidade, ou que está com um problema mais crônico, enfim, e que não vai buscar, é sua mãe, é seu pai. Alguém que deu a vida por você está aí nesse conforto, e aí alega um monte de coisas que não tem estrutura. A pessoa teve estrutura, foi buscar lá, sabe de onde, forças para criar você, para te dar o que você tem hoje. E hoje não tem mais isso. Eu já fui ali no Abrigo Bom Jesus por conta de matérias que eu fazia, né, na TV, por onde eu passei. Eu via aquelas pessoas ali, a gente está aqui mesmo, ali, ó, debaixo das fuças, ali pertinho. Não ia ver, não nem ia buscar, não, para morar junto. Não ia ver. Só ia de vez em quando, por conta do Natal, ficava lá meia horinha. Só uma coisa, você também vai envelhecer, e aí queira Deus que você tenha respaldo e que ninguém... Aí eu lembrei da música, o coro de boi, né? Tem uma música sertaneja. Tem uma música caipira que diz, que era do Brasãozinho. Brasão e Brasãozinho, eu acho coisa assim. Você vai envelhecer também. E aí, bicho, como é que vai fazer? A vida é assim, ó, em círculos. E aí não acontece, e aí você fica aí. Cara, eu fico indignado, desculpa o desabafo aí, mas é de deixar a gente muito triste. Doutor, eu tenho que encerrar o bloco agora, mas eu preciso de que o senhor responda de forma muito breve. Com relação à saúde do idoso, eu percebo que no estado de Mato Grosso há poucos geriatras disponíveis na rede
pública, não é? Tem aquele médico geral, não é? Mas não tem aquele que dê uma atenção. O Ministério Público não fica atento a isso ou ele tem que ser provocado para que haja essa atenção ao idoso nas unidades de saúde pública? Bem brevemente, nesse país. Essa atividade de saúde pública coletiva, como é uma atividade da outra promotoria, a gente não atua. Eu perguntei por causa do idoso, né? Porque o idoso, o destinatário, independente do destinatário, mas no caso a especialidade é para idoso. Sim, é possível tomar providências, não tem uma provocação, nunca recebi uma provocação dessa natureza na promotoria. Não sei a outra promotoria sobre a pessoa, sobre a saúde, né? Mas é uma preocupação, sim, porque a população idosa está aumentando cada vez mais, a expectativa de vida aumentou e a necessidade de especialidades que atenda essa população, ela é muito grande. Então, consequências, né? Quando aumenta assim a expectativa de vida, traz consequências também. Traz consequências. Mas eu não tenho esse número de quantos profissionais tem nessa saúde, que são com essa especialidade, não tenho para te informar nesse momento. Eu também, especificamente, agora eu sei dizer para o senhor que eu garanto, se a gente sair daqui agora, em qualquer unidade de saúde de Cuiabá, por exemplo, ou até de Várzea Grande, você vai encontrar um geriatra, não é? Algum médico especialista ou especializado na causa em causas do idoso, né? Voltados para a saúde do idoso. Não tem. Não tem. Que você encontrar em unidades particulares aí, mas nas UPAs e postinhos e tudo mais, não tem. E talvez devesse ter, porque as causas que acometem aí os idosos são as mais variadas. E se tem lá um especialista, lá um geriatra, fica muito mais fácil de atender. Verdade. Eu vou para o intervalo comercial, rapaz, porque estão falando aqui que eu preciso ir para o intervalo comercial. Só que antes eu tenho um recado, na verdade um recado muito importante que a gente falou ontem, anteontem, a gente fala todo dia, que é um recado do Misto Esporte Clube das Tigresas. Observe aí, ó. Uma decisão inédita, um título histórico, uma decisão de arrepiar, uma final sensacional e gigante. O Misto representa Mato Grosso na decisão do Brasileiro Feminino contra o Remo de Belém do Pará. Domingo, 10 horas da manhã, na Arena Pantanal, portões abertos. Participe e torça pelo Misto neste que será um jogão de bola. Lugar de mistense é na Arena. Olá, estamos de volta e foi breve, não falei que era breve? Então, estamos aqui com o Dr. Wagner César Faccioni, que é promotor de justiça, responsável pelo Núcleo da Cidadania de Cuiabá, do Ministério Público. Falamos sobre a questão do idoso no final do bloco passado, daqui a pouquinho a gente retoma aqui essa conversa. Eu quero antes, porém, abrir aqui espaço para as notícias do Gazeta Digital, rapaz. www.gazetadigital.com.br. Então, olha só, o deputado Gilberto Catani é oficialmente investigado pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro ao comparar mulheres e vacas. A decisão foi tomada em reunião na tarde desta quarta, dia 21. Segundo a deputada Janaína Riva, que preside a comissão, além de acolher a representação contra o bolsonarista, o grupo também decidiu pela suspeição de Wilson Santos. Assim, ele fica fora da comissão que avalia a conduta de Catani. Mais um destaque aí do Gazeta Digital. Olha só, o líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Dilmar Dal Bosco, confirmou que os pescadores deverão receber um salário mínimo nos 3 primeiros anos
da vigência da lei que proíbe o transporte do pescado no Estado. Inicialmente, o pagamento seria fracionado, sendo um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320 no primeiro ano, 660 no segundo ano e 33, eu não sei se está certo isso aqui, mas seria mais uma parte fracionada aí no terceiro ano, não é? Já os últimos 2 anos, os pescadores não terão nenhum auxílio do governo. Contudo, o grupo de parlamentares da Assembleia, eles negociam com o Executivo mudança na matéria que será apresentada em substituição ao texto original. Nós fizemos algumas alterações e apresentamos um substitutivo integral, onde mudamos a redação do benefício de um salário mínimo aí fracionado. Agora, ele será linear nos 3 primeiros anos que a lei estiver em vigência, disse o parlamentar. Aí tem uma outra também aqui, ó, que é bem rapidão, quero só que você tome conhecimento e mais detalhes você confere no GD, no Gazeta Digital. O líder do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, o João Pedro Stedley, vai prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que investiga invasões de terra no Congresso Nacional. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Coronel Assis, do União Brasil. De acordo com o parlamentar, a convocação se dá diante das invasões ocorridas durante o mês de abril. Dá uma clicadinha aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Essas e outras tantas informações aí, notícias quentíssimas lá do Parlamento Municipal, Parlamento Estadual, dos parlamentos municipais também, né, do Congresso. Falar em Congresso, Lorenberg, para surpresa de 0 pessoa, o glorioso futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, teve aprovação, pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça hoje, 21-5. Não, já foi aprovado pelo plenário também. Aí, eu não sabia, foi já? Já. Foi para o plenário, não tinha surpresa também, né? Porque a gente sabia que seria um passeio, um chá das 5. Aconteceu isso. Eu, particularmente, fico horrorizado com isso por conta desse passado do Zanin, e advogado do Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Paulo, mas em situações que vierem ao plenário, que caírem lá no Supremo, ele, Zanin, pode se declarar impedido, se declarar suspeito, coisa do tipo assim, mas é o presidente da República, não é? Vai ter ações todo o tempo, a toda hora lá, e é anti-lavajatista, e tem todo um contexto polêmico aí. Mas, enfim, a lei é essa, prerrogativa do presidente. O Bolsonaro falou hoje, inclusive, numa coletiva, o ex-presidente, dizendo somente isso, que é prerrogativa do presidente da República. Ele que indicou, foi aprovado, o Senado dá a última palavra, e agora é assim que funciona o jogo. Mas eu acho uma excrescência por conta disso aí, não é? Eu não vejo advogado em situações envolvendo crimes, que alegou não ser crime por causa de um CPF, uma tecnalidade lá, aquela questão do CEP, lá de Curitiba, o cara foi condenado em 3 instâncias e tudo mais, mas conseguiu convencer a Corte Máxima lá que... Aí estão falando que ele foi inocentado. Hoje mesmo ele falou que não foi descondenado, foi o termo que ele usou hoje lá. Mas enfim, e o fato é que está lá, é uma pessoa intimamente ligada ao presidente, mas a regra do jogo é essa, Lorenberg. Queria um comentário seu bem breve, isso que eu falei até aqui,
é opinião minha, não é? Minha. Eu queria que você, bem brevemente, falasse. Não, mas é muito rapidamente, depois eu vou provocar o promotor para ver se ele também ajuda a refletir, a reflexão nossa toda. Mas, amigos, veja, eu vou fazer duas observações muito rapidamente. A primeira delas, o presidente da República, a prerrogativa do presidente da República ele não vai indicar um inimigo. Assim como o Bolsonaro, que indicou 2 para o Supremo, foram amigos dele. O André Mendonça, por exemplo, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, era parte do governo e frequentava a residência oficial da presidência da República todo mês. Eles tinham encontros religiosos no palácio juntamente com a esposa do presidente da República. Portanto, é alguém muito ligado a ele. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu assisti a sabatina e, às vezes, quando eu assisto, eu fico muito preocupado, porque cabe ao Senado aprovar ou não a indicação. E você não vê perguntas substanciosas por parte dos senadores ao sabatinado. Quer ver um exemplo? O ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, falou que ia fazer 2 perguntas técnicas ao sabatinado. Sabe qual que foi a primeira pergunta técnica que ele fez? É verdade que o senhor foi padrinho de casamento do presidente Lula? Onde está a técnica aí? Então, é assustador mesmo, o baixo conhecimento de um conjunto de senadores. E aí vai perguntar, mas quando que o Senado reprovou ou rejeitou uma indicação do presidente da República? Faz muito tempo que não reprova ninguém. A única vez foi no governo Floriano Peixoto. Floriano Peixoto indicou 11 ministros, dos quais 5 foram rejeitados pelo Senado. Aliás, um deles era médico. Chegou a ficar no Supremo Tribunal Federal por 8, 9, 10 meses, porque na época permitia isso. Você nomeava o ministro e depois ele era sabatinado pelo Senado. Ele ficou 10 meses, depois ele foi rejeitado pelo Senado. Ele era médico, aliás, Barata Ribeiro, lembra disso? Que liga aquele comediante Barata Ribeiro. Ele era médico, professor de medicina no Rio de Janeiro, e depois de 4, 5 meses depois que ele foi rejeitado pelo Senado, ele foi eleito senador da República pelo Rio de Janeiro. Então tem essas coisas. Foi rejeitado um general e foi rejeitado pelo Senado 2 advogados. Então foram, sim, 5, mas há muito tempo, amigo, 1894. Em nenhum mais momento o Senado rejeitou o nome. Por quê? Falta de conhecimento, a meu juízo, eu que assisti 10 horas de sabatina, falta conhecimento aos senadores, infelizmente. Infelizmente, para pressionar, para cobrar, para exigir perguntas que, pelo menos, obriga o sabatinado a pensar, a refletir. Concordo com você plenamente que falta conhecimento nas perguntas. Você observa pelas perguntas, as perguntas são fracas. Agora, eu penso, sobretudo, que poderia haver o maior conhecimento de todas, as perguntas mais pertinentes que houvesse no mundo. A conversa ali é política, não tem essa, já está tudo acertado já. No caso da CCJ, passou já, o Alcolumbre fez os corre lá. É isso, situação, vai, se articula, é poder de bala, quem tem mais bala na agulha. Sempre foi assim. Se fosse o Bolsonaro, como foi na questão dos 2 indicados lá, mesma coisa. Então, é isso. A não ser que o cara coloque, faz uma pergunta, o cara não fica sem sair, se entrega e se torna, na resposta, se viabiliza. O Lorenberg disse que o doutor Fachoni poderia ser provocado com essa situação. Eu quero colocá-lo à vontade para o senhor dar dentro das suas limitações, uma opinião sobre isso, né, sobre o que o senhor avalia tudo que a gente está conversando aqui, né? Eu só avaliei que é legal porque é prerrogativa do Lula, como foi do Bolsonaro, como foi lá do Temer, assim por diante. Temer, lembra? Temer com Alexandre de Moraes, enfim.
Que o senhor quer dar um... Eu acredito sim que, como é uma prerrogativa do presidente da República, como todos os demais que foram nomeados foi fruto dessa prerrogativa, a gente tem que aguardar o tempo, né, para saber se ele será um bom ministro ou não, né? Ele, conhecimento técnico ele tem, e o presidente da República que nomeou vai permanecer no cargo por um período. Depois ele não vai mais ser presidente da República. E o ministro vai continuar sendo ministro até os 75 anos de idade. Então, eu acho que o tempo vai dizer para que ele veio, né? Então, a gente tem que confiar na pessoa. Mas essa prerrogativa ela existe e a gente tem que respeitar em todas as esferas, né? Isso é assim que funciona a regra. Então, de respeitar a regra. Regra do jogo. A regra do jogo é essa. Na minha avaliação, ela é mais política do que qualquer outra coisa. É jurídica, ela é judicial, ela é jurídica, na verdade, porque consta, inclusive, lá do livrinho mestre, do livro básico, né, da carta, mas ali a conversa política, né? Quem tem mais café no bule, e o notório saber jurídico Lorenberg já publicou 20 livros, 10 deles romance, né? Se fosse advogado propriamente, teria já publicado na área. Ele publicou um livro só, o glorioso no futuro ministro aí. Guerra Jurídica. E sobre o casamento lá, alguns veículos de comunicação de nível nacional disseram que realmente ele é padrinho do Lula, tem uma coisa assim e tal. O fato é que ele teve, inclusive, já tem vídeos, fotos dele lá no casamento do Lula, se é padrinho, se não é o quê. Enfim, assim como disse o doutor Fachoni aqui, a nossa torcida é para que ele seja um bom ministro, não é? Bom ministro, que ele respeite a Constituição, que assim, respeitando, a gente vai estar bem encaminhado aí. Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite aqui. Nós estamos entrevistando aqui um membro do Ministério Público do Estado, representando aí o núcleo da cidadania de Cuiabá, do Ministério Público, que é o doutor Wagner César Fachoni. Promotor, eu tenho aqui um outro pedido de reflexão. O senhor, de acordo com o site da AGER, no dia 2 de fevereiro, o senhor esteve reunido com os profissionais do transporte intermunicipal do estado de Mato Grosso. E naquela oportunidade o senhor chegou de fazer a seguinte afirmação: nós estamos encaminhando esse encontro como uma reunião de trabalho com os profissionais que atuam no transporte coletivo intermunicipal. Nosso objetivo é sensibilizá-los, principalmente na questão de tratamento do usuário, principalmente os que mais precisam de atendimento desses profissionais. Era exatamente o tratamento no ônibus e etc., o cuidado maior por parte dos motoristas dos ônibus. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Esse já comentário em 1 minuto e meio, que já estão me buzinando aqui, que daqui a pouquinho eu tenho que ir um intervalo. Foi uma reunião de trabalho que eu fui convidado para participar, para capacitar os motoristas de ônibus de uma empresa que faz o transporte intermunicipal Várzea Grande e Cuiabá, juntamente com outras pessoas relacionadas à defesa da pessoa com deficiência. Então, houve um bate-papo com todos os motoristas dessa empresa que faz o transporte intermunicipal. Nós participamos junto com a AGER, com a Superintendência da Pessoa com Deficiência do Estado, com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e fomos lá também defender e trabalhar essa capacitação, né, aos motoristas para que eles respeitem mais. Havia há reclamações de desrespeito, e para conscientizar, né, o motorista para ter mais zelo e cuidado com as pessoas com deficiência que precisam adentrar o ônibus e tem que ter uma paciência para poder nesse processo. Então, houve um trabalho nesse sentido, sim. Essa fala foi numa entrevista, certamente, naquele ambiente. Olha só, vamos para o intervalo comercial, mas é coisa muito breve. A gente já retoma aqui para o terceiro e último bloco, numa entrevista com o Dr. Fachoni. É um instante só.
Pois bem, estamos de volta aqui com a entrevista desta noite. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Faccioni, Wagner César Faccioni. Doutor, há uma semana, acho, nós tivemos a comemoração entre aspas, né? Celebração do Dia do Idoso, né? Acho que foi dia 15 de junho, dia de conscientização. Na verdade, foi um dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E aí, a gente está falando sobre isso aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, se hoje, com tudo, nós falamos da acessibilidade, já falamos se algumas coisas evoluíram, outras nem tanto, o que está mais atrasado, o que precisa, aquele olhar mais imediato do poder público, principalmente. Eu queria que o senhor falasse também, emendado nisso aí, sobre o tal do crescimento populacional, que a gente já mencionou no bloco anterior, sobre as consequências da expectativa de vida, já que parece que há um aumento aí na expectativa de vida. Olha, começando da segunda para a primeira. No Brasil, em 2002, nós tínhamos 16 milhões de habitantes. Em 2022, foi para 32 milhões de habitantes, que eu falo por idosos, pessoas idosas. Aumentou, então, o dobro. Há uma tendência, assim, uma expectativa e um estudo do IBGE que em 2031 nós teremos 43,2 milhões de pessoas idosas, que vai superar, inclusive, o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes até 0 a 14 anos, já em 2031. Em 2050, teremos 60 milhões de pessoas idosas. 30% da população será composta por pessoas com 60 anos ou mais. Então, isso traz consequências, né? Consequências na área do setor da política social, econômica, e para muitas pessoas que envelhece com saúde, com dignidade, mas para uma parcela da população não é a mesma coisa, né? Não acontece da mesma forma. Ela pode sofrer algum tipo de violência. E esse dia 15 de junho é um dia que a Organização Mundial, a ONU, né, ela definiu como um dia de conscientização para que a sociedade reflita sobre essa violência que a pessoa idosa está sujeita. Violência que pode ocorrer dentro do âmbito familiar, violência que pode ocorrer na sociedade, que pode ser traduzida em violência física, em violência psicológica, negligência, violência financeira, todos os tipos de violência. Então, é um dia definido mundialmente para que façamos uma reflexão, para que a sociedade seja chamada para refletir que existe essa violência. O mês todo de junho, denominado mês de junho roxo ou violeta, né, que é uma cor que definiu para essa conscientização, para que nós possamos nos conscientizar e pensar em políticas públicas, né? Políticas públicas que é o que precisa ser feito para atender essa parcela da população que está envelhecendo e que precisa ter o respaldo do Estado para que não sofra as violências que possa vir a sofrer. Nós vivemos, enquanto nossa linha do tempo, né, de 0 a 18 anos, somos adolescentes. Depois, mais 42 anos, nós completamos 60 anos. A terceira fase da vida, onde já fomos considerados idosos, nós podemos viver mais 10, 20, 30, 40 anos, cada vez mais. Ou seja, mais tempo na terceira fase do que na primeira. Uhum. Né? E não há muitos mecanismos de proteção a essa parcela da população que já completou 60 anos a mais. Há menos mecanismos de proteção do que os demais entes que são violados na sociedade. Então, há sim que ter uma preocupação, uma conscientização de que nós temos que investir mais na defesa, na proteção da pessoa idosa. E cumprir o que a Constituição diz, né? Que a Constituição diz no artigo 230, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a dignidade da pessoa idosa. Garantir a sua convivência comunitária.
proteger a pessoa idosa. E a nossa legislação fala em proteção ampla, fala em dignidade da pessoa idosa e assim por diante. Então, nós temos instrumentos legais para isso, mas nós não temos um investimento adequado. Nós precisamos, então, ter estrutura para que seja inibida a violência. Eu falo em estrutura, a instituição de longa permanência para idosa é uma estrutura que acolhe, porque ela está em situação de violência quando está abandonada, né? É um abandono ou é uma violência? Quando está negligenciada. Então, um acolhimento dessa pessoa, ela é uma garantia de que ela vai viver com uma certa dignidade. Existem outros equipamentos, como centro de convivência para idosos, também é um equipamento social que tende a diminuir a violência, porque a pessoa vai participar da sociedade, fazendo atividades, sendo envolvida na comunidade, ganhando autonomia, tendo conhecimentos, né, adquiridos naquele ambiente. E outro equipamento que é importante também, que deveria ter e nós não temos, é o centro-dia. Centro-dia é como se fosse, entre aspas, uma creche para idosos, né? Não é o nome creche, não é o nome adequado, se chama centro-dia, é o nome correto. Onde a família que não tem condições de cuidar daquele idoso numa situação que ele precisa de ter cuidados especiais, porque ele tem que fazer as novas famílias hoje, as novas configurações de família, as esposas saem para trabalhar, o marido, todos saem para trabalhar e às vezes não tem quem cuide da pessoa idosa. Então esse espaço seria para cuidar durante o dia, como se faz com as crianças, para essa parcela que precisa, né? Então todos esses tipos de equipamentos sociais, na promoção social, são importantes para inibir a violência dessa parcela da população que tanto sofre. Ok. Tem a violência intrafamiliar. Isso. Aliás, se você que está assistindo, tiver conhecimento de algo do tipo, de alguém que está maltratando um idoso aí, tem um canal muito fácil de ser acessado. Disque 100. Sim. É isso mesmo, né? Isso. Disque 100. É só bater um fio e denunciar. Denuncie. Não vai ficar calado, porque omissão é crime também, viu? Então, vai e faça seu papel, não vai ficar calado, porque a gente tem que vencer também esse tipo de violência. Toda violência, ela é intragável, né? Quanto a idoso, covardia, a pessoa que... Enfim, toda violência também é covardia, né? Então, Disque 100 é um canal que você pega seu celular e, meu telefone que tiver na sua... E aí denuncia, né, doutor? E tem também a Ouvidoria Geral do Ministério Público, né? Que é 127. 127. 127, qualquer reclamação por telefone, e também tem um e-mail lá no site, e relatando alguma situação de violência, de negligência à pessoa idosa, qualquer tipo de reclamação. A intrafamiliar, né, que eu falei aqui, ela a intrafamiliar é a que mais ocorre, né? Na estatística do Disque 100, ela é 2/3 praticamente das violências são intrafamiliares, é a violência familiar. Olha só. Que além da física, tem a psicológica também. E é a mais difícil de diagnosticar, porque o idoso não contribui, né, com a revelação da violência. E se ele está em situação de violência, ele está normalmente isolado. Nem o vizinho está vendo o que está acontecendo. Né? É bem silenciosa. Né? É silenciosa. E a denúncia raramente é feita pelo próprio idoso ou própria idosa. Porque ela tem a vergonha de ser vítima da própria família. Meu santo pai. É uma situação muito difícil. Então, por isso que tem que ter mecanismos outros, né? Uma ação até, assim, de outras políticas que descubram e tragam essas informações para as autoridades. A Delegacia de Polícia é também uma instituição que pode receber denúncias de violência. E uma ação que nós fazemos e que surte resultado em situações de violência contra a pessoa idosa é a mediação. A mediação funciona também muito bem. E essa é feita tanto pelos CREAS, que são ligados à Secretaria de Assistência Social do município, quanto pela Defensoria Pública e também na Promotoria de Justiça, onde a gente reúne com a família diante de uma situação de violência e tenta entrar numa composição, fazer eles conversarem, porque às vezes a pessoa idosa ela está na situação de violência e a família não conversa para resolver. Há uma desavença familiar, né? Vocês devem conhecer situações semelhantes. Sim, sim. E se não tiver um mediador para chamar todo mundo e
chamar a responsabilidade, fazer um acordo, pelo menos alguém faz, dar a devida responsabilidade para cada um, seja financeira, seja de cuidados, a contribuição que cada um pode dar em benefício da pessoa idosa. Então, isso inibe também a continuidade de uma certa violência. Nós fazemos isso também. Lorenberg. Promotor, tem uma aqui, saindo um pouquinho fora dos temas Claro. privilegiados que nós realçamos aqui. O senhor, além da promotoria, o senhor exerce o cargo de coordenador, o senhor é coordenador de precedentes e teses institucionais. É verdadeiro isso? Eu gostaria muito de um comentário sobre isso, até para ajudar o amigo telespectador, promotor, me permita ajudar o amigo telespectador a entender qual é o papel desse coordenador ou dessa coordenadoria. É uma coordenadoria nova, com a posse do Procurador-Geral, Dr. Deusdedit. Ele confiou essa tarefa para mim, para a gente construir essa coordenação. Ela não existia ainda, estamos tirando do papel, né? Que é a gente definir dentro do Ministério Público, no âmbito interno, situações, reunir numa plataforma de TI, que nós estamos construindo também, todas as nossas teses, precedentes de julgamentos que são de interesse do Ministério Público, seja judiciais, seja administrativos, para que seja de fácil acesso pelos membros e atuarem. Porque muitas informações estão espalhadas no nosso sistema, mas com essa coordenadoria, nosso papel é reunir com busca facilitada para que todos os promotores, as promotoras e a assessoria possam ter acesso. E no segundo momento... Vai dinamizar o próprio trabalho, né? E no segundo momento também nós pretendemos criar as teses institucionais mesmo. Aí seria mais um passo adiante, mas isso ainda está no planejamento. Então, é algo que ainda está em construção, essa coordenação. Assumimos agora em fevereiro, né? E estamos numa fase de TI, de construção. Mas vai ser algo interessante para a atuação, para a atividade fim do Ministério Público. Eu quero encerrar aqui, me fala aí, Boca, como é que está o tempo aí. É provável que a gente só tenha 5 minutinhos mais ou menos para encerrar, 4, né? Eu queria que nesses próximos 2 minutos o senhor fizesse um comentário, porque tem esse assunto que eu acho de relevante, importante. Porque, assim, tudo aqui que a gente está falando é muito importante, né? Mas quando a gente tenta buscar a solução, caminhos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas instituições de longa permanência, que é uma articulação aí do Ministério Público, do Poder Judiciário, e que visa, evidentemente, construir, não é, essas instituições aí para beneficiar esses idosos e que teria ali como fonte de recursos aqueles oriundos das tais colaborações premiadas. Queria que você falasse assim, 2 minutos sobre isso aí, como é que é isso? A gente o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Ministério Público, Poder Judiciário, a Secretaria de Assistência Social, todos nós sabemos que existe uma carência muito grande de vagas para esse público que está nessa linha abaixo do piso de dignidade. E nós convencemos, assim, articulamos com o governo do estado para que haja um investimento, porque apesar de ser uma política municipalista, a política do idoso, né, que é a assistência social do município, mas nada impede que o estado fomente essa política, que o governo federal fomente. E como existem recursos de colaboração premiada, que sempre retornam valores para a fonte 100 do estado, então, alguns recursos dessa natureza poderiam ser canalizados para essa política, já que ela é necessária. Então, essa foi feita uma articulação e estamos aí já com alguns recursos numa conta específica da CETASC, que é a Secretaria de Assistência Social, que vai financiar a construção desses equipamentos em vários municípios do estado. Então, é uma articulação que vai resultar no benefício diretamente para a pessoa idosa com esse tipo de equipamento, que é importante, que há uma carência muito grande. Instituição de longa chama ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tem quanto? Qual que é essa quantia que se tem hoje já gareada, que já foi alvo dessas colaborações aí, aproximadamente? Tem um depósito lá, mas eu não tenho certeza não, mas próximo de 15 milhões por aí. Já é alguma coisa para startar aí. Mas vai ter mais, né? Vai.
E o governo também pode, ainda que não seja... Ele pode também aportar mais, né? Pode aportar mais, o governo estadual. Mas né? o mais importante é que houve uma compreensão, né, do poder público da necessidade de investir nesta área, né? Quer dizer, se não estava no radar, agora está. Então essa também é o trabalho do Ministério Público, né, de fazer essa articulação e propor políticas públicas em prol da sociedade. Então acredito que essa foi uma possibilidade importante. Perfeito. Queria continuar, mas não tem tempo para a gente continuar. Por isso, quero agradecer de verdade pela vez primeira ter estado aqui conosco. Wagner César Fachoni, promotor de justiça, promotor do Núcleo da Cidadania de Cuiabá, do nosso MPE. Obrigado de verdade, viu, doutor? O espaço continua a postos para bem informar. Tendo novidade, a gente tem prazer em trazer aqui as informações. Obrigado. Eu que agradeço. Continuo à disposição. Lorenberg Alves, então a gente se encontra... Até amanhã, meu amigo. Amanhã sabe quem é? Eu anotei aqui, na verdade não fui eu, foi a Marcela, que teremos aqui o presidente da Acrimate, o Oswaldo Ribeiro Júnior, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate. O doutor Oswaldo vai estar conosco amanhã às 7h30 da noite, falando sobre muita coisa do setor aqui. Não perca, é ao vivo, é às 7h30. Até lá, fica bem, fica com Deus também.